Em 27 de janeiro de 2013, a tragédia na Boate Kiss marcou para sempre a cidade de Santa Maria e todo o Brasil. Uma noite que deveria ser de festa terminou em luto, com 242 vidas perdidas e centenas de feridos. Passados mais de 10 anos, as famílias ainda lutam por justiça e muitas não receberam qualquer indenização. Enquanto isso, a situação dos culpados segue envolta em controvérsias judiciais. É com profundo pesar que relembramos esse episódio tão doloroso. Hoje, compartilhamos relatos de sobreviventes que vivenciaram o horror daquela noite, com a esperança de que sirvam como um alerta para que tragédias como essa jamais se repitam. Que essas histórias toquem os corações e nos inspirem a exigir mudanças para proteger vidas. Até hoje, eu acordo suando frio, com o coração disparado, como se ainda estivesse lá, preso naquela noite. Não importa quanto tempo passe, o cheiro de fumaça, os gritos, o calor insuportável, tudo volta nos meus sonhos como se estivesse acontecendo de novo. Aquelas imagens me perseguem. Às vezes, eu me pergunto como consegui sobreviver. Mas ao mesmo tempo sinto um peso absurdo por não ter conseguido fazer mais. Eu era o DJ naquela noite. Aquele palco, aquela cabine de som, era o meu espaço, meu pequeno mundo. Mas no fim, foi tudo engolido pelo caos. Era para ser uma noite especial para mim. Eu tinha acabado de conseguir aquele trabalho, tocando em uma das boates mais populares da cidade. A ansiedade estava lá, claro, mas o entusiasmo falava mais alto. Cheguei cedo, testei o som, organizei meu setlist, tudo parecia perfeito. O público ia chegando aos poucos, a música animava a galera e eu sentia aquele clima bom no ar. A boate estava cheia, todo mundo dançando, sorrindo, curtindo como se não houvesse amanhã. Eu também estava no meu momento, completamente focado no meu set, quando começou o show de uma banda que ia tocar antes do meu próximo bloco. Eles tinham umas luzes incríveis, efeitos que chamavam atenção. E foi aí que algo me incomodou. Uma faísca. Um detalhe tão pequeno, mas que agora eu nunca mais vou conseguir esquecer. De onde eu estava, dava para ver tudo. A cabine de som ficava um pouco elevada, com uma visão geral do salão. Quando vi aquelas faíscas subindo, pensei: será que isso faz parte do show? A galera na pista parecia nem perceber. Só continuavam dançando e gritando empolgados. Mas, sabe quando algo não parece certo? Tive aquela sensação ruim, aquele frio na espinha. Ignorei. Achei que era paranoia minha. Os minutos foram passando e o cheiro de queimado começou a surgir, leve, mas presente. Olhei para os seguranças lá embaixo, esperando que eles também tivessem percebido, mas ninguém fazia nada. A banda continuava tocando como se fosse só mais uma apresentação qualquer. Eu queria dizer algo, mas estava na minha, focado no som, com medo de parecer alarmista ou, sei lá, atrapalhar o show. A fumaça foi ficando mais evidente. Uma camada fina começou a subir, mas ainda assim parecia algo que logo seria controlado. Foi só quando algumas pessoas começaram a tossir que eu percebi que aquilo estava longe de ser um problema pequeno. Peguei o microfone e com a voz meio trêmula soltei: gente, vamos dar uma olhada, tá tudo bem por aí? Mas minha voz se perdeu no barulho da música e na gritaria. E foi aí que tudo começou a desandar. O cheiro de queimado ficou mais forte e a fumaça, que antes era só uma camada fina, começou a se espalhar pelo salão. As luzes piscando misturadas com a fumaça criavam um clima surreal, como se tudo fosse uma cena de filme. Mas aquilo era real, muito real. Algumas pessoas pararam de dançar e começaram a olhar em volta, desconfiadas, mas a maioria continuava, completamente alheia ao que estava prestes a acontecer. Foi quando vi a primeira chama, pequena, no canto superior esquerdo do palco, subindo rápido por algo que parecia uma cortina. Meu coração disparou.
Peguei o microfone de novo e gritei: pessoal, tem um incêndio, por favor, saiam com calma. Mas ninguém me ouviu. A música alta, a fumaça e a confusão faziam minha voz parecer insignificante. O pânico começou a se espalhar. Vi gente apontando para o teto, gritando, tentando avisar, mas ainda assim parecia que ninguém acreditava que aquilo era sério. Em questão de segundos, o teto começou a pegar fogo. As chamas se alastravam rápido demais, como se tudo estivesse coberto por gasolina. O calor era insuportável e a fumaça começou a deixar o ar pesado, impossível de respirar. Eu sentia o suor escorrendo pelo meu rosto, mas não era só pelo calor, era o medo. Um medo que eu nunca tinha sentido antes. Olhei para a porta principal e vi a multidão começando a correr para lá, mas o espaço era pequeno demais para tanta gente. Era como se uma onda humana estivesse se formando, empurrando todos em direção à saída. Pessoas caíam, outras tropeçavam nelas. E eu percebi que, se não fizesse algo, ficaria preso ali também. Saí da cabine de som o mais rápido que pude, mas parecia que eu estava me movendo em câmera lenta. A fumaça estava tão densa que meus olhos ardiam e eu mal conseguia enxergar. Tropecei em um cabo no chão e quase caí, mas me apoiei em uma das caixas de som. Ao meu redor era só grito, gente tossindo, chorando, chamando pelos amigos. O desespero era palpável, como se o próprio ar estivesse carregado de pânico. Eu tentava me orientar, mas a única coisa que passava pela minha cabeça era: onde é a saída? Como eu saio daqui? As luzes de emergência piscavam, mas não indicavam nada claro. Lembrei da saída lateral perto da cabine, uma que geralmente era usada pelos funcionários. Decidi ir para lá, torcendo para estar destrancada. No caminho, vi coisas que até hoje me atormentam. Pessoas agarradas umas às outras, implorando por ajuda, gente encurralada em cantos, sem saber para onde ir. Vi um grupo tentando arrombar uma porta trancada, batendo com tudo, mas era como se o tempo estivesse contra nós. O fogo se espalhava mais rápido do que qualquer um poderia imaginar. O som de algo desabando me fez correr mais rápido, com o coração quase saindo pela boca. Cheguei na saída lateral e, graças a Deus, ela estava aberta. Saí correndo, respirando o ar fresco como se minha vida dependesse disso. E, na verdade, dependia. Quando olhei para trás, vi a fumaça negra saindo pelas janelas da boate e ouvi os gritos abafados das pessoas que ainda estavam lá dentro. Não consegui me mexer. Fiquei ali, paralisado, sentindo uma mistura de alívio e culpa. Eu estava vivo, mas a que custo? Aquela noite não terminou quando eu saí da boate. Aliás, eu acho que ela nunca vai terminar dentro de mim. Do lado de fora, a cena era quase tão desesperadora quanto lá dentro. Gente descalça, chorando, gritando pelos amigos que ainda estavam presos. Vi pessoas tentando reanimar outras no chão, algumas cobertas de fuligem, com os olhos arregalados, sem nem conseguir falar. Ambulâncias e bombeiros começaram a chegar, mas parecia tarde demais para muitos. O ar estava pesado, não só por causa da fumaça, mas por causa do desespero. Era como se a própria cidade estivesse chorando. Eu mal conseguia me mexer. Fiquei parado olhando para a porta da boate enquanto mais e mais gente tentava sair. Alguns conseguiam, cambaleando. Outros não tinham tanta sorte. O som das sirenes, dos gritos, das explosões menores dentro do prédio. Tudo ficou gravado na minha cabeça, como se meu cérebro estivesse registrando cada detalhe daquela tragédia. Do meu lado, uma garota implorava pelo namorado. Ele ainda está lá dentro, ela gritava, puxando o braço de um dos bombeiros. Eu quis dizer algo, mas as palavras não saíam. Só conseguia pensar nos meus amigos. Alguns estavam na pista de dança, outros no bar. Comecei a perguntar para os sobreviventes que passavam por mim. Você viu o Léo e o Tiago? Eles conseguiram sair? Ninguém tinha resposta. Quando olhei para as minhas mãos, percebi que elas tremiam tanto que eu mal conseguia segurá-las juntas.
Tentei limpar o rosto, mas estava sujo de fuligem. O gosto amargo da fumaça ainda estava na minha boca. Foi então que o peso da culpa começou a me sufocar. Eu saí, eu estava vivo. Mas quantas pessoas lá dentro nunca mais iam ver o dia seguinte, nunca mais iam ouvir suas músicas preferidas, nunca mais iam voltar para casa. Dias depois, a cidade parecia um velório a céu aberto. Fotos das vítimas estavam espalhadas por todos os cantos, na frente da boate, nas praças, nos jornais. Todo mundo conhecia alguém que tinha morrido ou alguém que estava no hospital lutando para sobreviver. Eu não conseguia sair de casa. Cada vez que fechava os olhos, via as chamas, sentia o calor, ouvia os gritos. Dormir virou uma tarefa impossível. Quando comecei a falar com outros sobreviventes, percebi que a sensação de culpa era universal. Todos nós carregávamos essa pergunta: por que eu? Por que eu consegui sair e eles não? Alguns tentavam se apegar à ideia de que tinham uma missão, um propósito maior. Mas para mim, aquilo parecia só uma tentativa de aliviar o peso que nenhum de nós conseguia carregar. Em uma das vigílias em frente à boate, eu encontrei o irmão de um dos meus melhores amigos, o Léo. Ele me abraçou forte, mas o olhar dele era vazio. Léo não tinha conseguido sair. Naquele momento, tudo que eu vinha segurando desabou. Chorei como nunca tinha chorado na vida. Pedi desculpas, embora não fizesse sentido. Me senti impotente, como se tivesse falhado de alguma forma. Hoje eu tento seguir em frente. Tento transformar essa dor em algo que honre quem ficou. Participo de reuniões, dou palestras sobre segurança em eventos, faço o possível para garantir que essa tragédia nunca mais aconteça. Mas os pesadelos ainda estão lá. Eu acordo no meio da noite, sentindo o cheiro de queimado, ouvindo os gritos. Algumas cicatrizes não são visíveis, mas são as que mais doem. E é por isso que estou aqui, contando essa história. Para que ninguém esqueça, para que ninguém passe por isso de novo. Sobreviver é um peso que eu carrego todos os dias, mas ao menos posso usar minha voz para fazer a diferença. Porque esquecer nunca vai ser uma opção. Eu nunca vou esquecer aquela noite na Boate Kiss. Era uma sexta-feira qualquer e eu só queria me distrair. Tinha passado a semana inteira atolado na faculdade e meus amigos insistiram que a gente precisava relaxar. Vai ser tranquilo, só música boa e umas risadas, disseram. Concordei, meio relutante, mas quem sou eu para recusar uma noite de diversão, né? Chegamos lá por volta das 11 da noite. A fila já estava enorme, mas ninguém parecia se importar. O som alto das músicas escapava pela porta e dava para ver as luzes coloridas piscando lá dentro. Assim que entramos, a primeira coisa que senti foi o calor. Era um calor sufocante, mas nada que me preocupasse na hora. A boate estava lotada, todo mundo parecia animado, dançando e se apertando na pista. O ar cheirava a perfume barato, bebida derramada e fumaça de gelo seco. Um clima perfeito para esquecer os problemas por algumas horas. Enquanto meus amigos foram pegar bebida, fiquei parado perto da pista observando a multidão. O DJ mandava ver nos hits do momento e parecia que ninguém queria sair dali tão cedo. Mas eu comecei a me sentir estranho. Não sei explicar, sabe? Uma sensação esquisita, como se algo estivesse fora do lugar. Talvez fosse só o calor ou a quantidade absurda de gente. Mas, ainda assim, algo me dizia que a noite não ia terminar bem. O momento em que tudo mudou aconteceu de repente. No meio da música alta e das risadas, percebi uma fumaça fina começando a sair do teto, perto do palco. No início, ninguém deu muita bola. Até achei que fazia parte do show, sabe? Tipo um efeito especial. Mas aí o cheiro começou a mudar. Não era mais o cheiro de gelo seco, era algo mais pesado, mais denso. Era um cheiro de queimado. A música continuava tocando, mas as pessoas começaram a perceber.
Primeiro foram alguns olhares confusos. Depois, os gritos. Quando alguém gritou "fogo", foi como se o pânico tivesse tomado conta do lugar de uma vez só. As luzes piscando ficaram ainda mais ofuscantes por causa da fumaça. Eu senti meu peito apertar. Era difícil respirar, e o calor, que antes já era desconfortável, ficou insuportável. A multidão se moveu em direção à saída como uma onda descontrolada. As pessoas empurravam, pisoteavam, faziam o que podiam para sair dali. E eu fui levado junto, quase sem pensar. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Lá fora, o ar fresco bateu no meu rosto como um soco, mas eu só conseguia ouvir os gritos de quem ainda estava preso lá dentro. Eu olhei para trás e vi a fumaça negra saindo pela entrada da boate. Foi aí que senti algo quebrar dentro de mim. Não dava para simplesmente ficar parado ali enquanto tanta gente precisava de ajuda. Eu não sei o que me deu na hora. Acho que foi puro instinto. Olhei ao redor e vi algumas pessoas caídas na calçada, tossindo, cobertas de fuligem. Outras choravam, segurando amigos e parentes. Mas também tinha gente que, assim como eu, parecia em choque, sem saber o que fazer. Então, antes que pudesse pensar demais, dei meia volta e corri de volta para a entrada da Boate Kiss. A fumaça estava mais espessa do que antes. Assim que entrei, meus olhos começaram a arder e minha garganta queimava com cada respiração. O som dos gritos lá dentro era ensurdecedor. Eu tentava me guiar pelas luzes piscando, mas era difícil enxergar qualquer coisa. O calor era sufocante e o chão estava escorregadio, cheio de copos quebrados e outras coisas que eu preferia não ter olhado. "Ei, por aqui!" eu gritei, tentando ser ouvido acima do caos. Vi um grupo de pessoas prensadas contra uma parede, tossindo e chorando. Corri até elas e tentei ajudá-las a se levantarem. "Segurem minhas mãos!" falei, tentando manter a calma, mas por dentro eu estava apavorado. Peguei duas delas e comecei a guiá-las em direção à saída. Cada passo parecia uma eternidade. Meu coração batia tão rápido que eu achava que ia desmaiar a qualquer momento. Consegui levar o grupo até a porta, mas assim que saímos, outro grupo tentou entrar desesperado, procurando amigos ou parentes. Eu senti alguém agarrar meu braço, me pedindo ajuda, e foi impossível ignorar. Mesmo com meu corpo implorando para eu parar, virei novamente em direção à fumaça. Dessa vez foi pior. A fumaça parecia mais densa e eu já não conseguia enxergar quase nada. Senti meu peito queimar e cada respiração era como engolir vidro. Ainda assim eu continuei. Não sei se foi coragem ou pura loucura, mas o pensamento de que talvez eu pudesse salvar mais alguém me empurrava para frente. No caminho, tropecei em alguma coisa. Quando olhei para baixo, vi uma pessoa caída. Ela não se mexia. Meu coração congelou por um momento, mas me abaixei e tentei puxá-la. "Aguenta firme, você vai sair daqui", eu disse, mesmo que ela não pudesse me ouvir. Coloquei o braço dela sobre meus ombros e comecei a arrastá-la em direção à saída. A fumaça parecia me engolir e por um instante pensei que não ia conseguir. Cada passo era mais difícil que o anterior. Minha visão começou a ficar embaçada e eu já não sabia se estava indo na direção certa. Foi aí que ouvi uma voz gritar: "Aqui, por aqui!" Era alguém do lado de fora, guiando as pessoas. Usei o som daquela voz como meu guia, apertando o passo o máximo que podia. Quando finalmente saí, quase caí de joelhos. Larguei a pessoa nos braços de alguém que esperava perto da saída e desabei no chão. Meu peito subia e descia e eu só conseguia tossir. Olhei em volta e o que vi vai ficar comigo pelo resto da vida. Pessoas desmaiadas no chão, outras gritando por ajuda, bombeiros tentando abrir caminho no meio do caos. E o pior, os rostos. Aquele olhar de desespero de quem sabia que não ia conseguir sair. Eu não consegui voltar mais. Meu corpo simplesmente não tinha forças. Fiquei ali, no meio do caos, sentindo uma mistura de alívio por estar vivo e culpa por não ter conseguido fazer mais. Depois que tudo acabou,
eu me vi sentado na calçada, rodeado por outras pessoas que também tinham conseguido escapar. O ar ainda cheirava a fumaça e o som das sirenes dos bombeiros e ambulâncias era ensurdecedor. Todo mundo parecia em choque. Alguns choravam sem parar. Outros gritavam nomes, procurando amigos ou parentes. Eu só conseguia ficar ali, olhando para o vazio. Minha mente estava cheia de imagens que eu sabia que nunca mais ia conseguir apagar. As cenas dentro da Boate Kiss continuavam passando na minha cabeça como um filme. Eu ainda podia ouvir os gritos, sentir o calor insuportável e o cheiro de queimado. Lembrava dos rostos de quem eu tentei ajudar, dos corpos que ficaram pelo caminho e de quem eu não consegui salvar. A culpa era esmagadora. Eu me perguntava repetidamente se poderia ter feito mais. Talvez, se eu tivesse sido mais rápido, mais forte, poderia ter ajudado mais pessoas. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim sabia que eu já tinha chegado no meu limite. A imprensa começou a chegar, câmeras apontadas para nós, microfones estendidos e repórteres perguntando: "O que aconteceu lá dentro? Como você conseguiu sair?" Uma repórter veio até mim perguntando se eu me considerava um herói por ter ajudado algumas pessoas. Eu só consegui balançar a cabeça e dizer: "Herói? Não, eu não consegui salvar tantas vidas quanto eu queria. Não sou um herói, só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer." Mas, por dentro, eu não sabia se acreditava naquilo. Será que fiz mesmo o suficiente? Naquela noite, enquanto eu estava no hospital, tentando respirar com a ajuda de um tubo de oxigênio, fechei os olhos e fui tomado por uma onda de tristeza e culpa que nunca senti antes. E foi aí que percebi que aquele incêndio não tinha destruído apenas uma boate, mas a vida de todos que estavam lá. Os dias que vieram depois foram os mais difíceis da minha vida. Cada vez que eu fechava os olhos, eu via as mesmas imagens. A fumaça, as pessoas caídas, os gritos de desespero. Era como se eu ainda estivesse lá dentro, preso naquele caos. O cheiro de queimado parecia grudado na minha pele. Acordava no meio da noite, ofegante, como se ainda estivesse lutando para respirar. Passei meses em silêncio, sem conseguir falar sobre o que aconteceu. Até que um dia, conversando com um amigo que também estava lá, percebi que precisava fazer algo com tudo aquilo que eu sentia. Não dava para deixar que tantas vidas fossem perdidas sem que alguma mudança acontecesse. Foi aí que decidi me envolver em campanhas de conscientização sobre segurança em locais públicos. Participei de palestras, dei entrevistas e contei minha história para ajudar outras pessoas a entenderem a importância de prevenir tragédias como aquela. Por mais que fosse doloroso relembrar tudo, eu sentia que isso me dava um propósito. Talvez eu não tivesse conseguido salvar todas as pessoas que queria, mas com isso eu poderia ajudar a evitar que outras passassem pelo mesmo que eu passei. Hoje, sempre que volto a pensar naquela noite, ainda sinto um aperto no peito. Não acho que esse peso vá desaparecer um dia, mas aprendi a transformar aquela dor em algo maior. Sempre que conto minha história, espero que ela chegue em alguém que possa fazer a diferença, porque no fim, o que me mantém em pé é a esperança de que nenhum outro jovem precise passar pelo que nós passamos naquela noite. Naquela noite, tudo parecia perfeito. Eu e Clara estávamos animados, prontos para curtir a formatura de um amigo na Boate Kiss. Era a primeira vez que a gente ia lá, e todo mundo só falava bem do lugar. É pequeno, mas a música é boa e o ambiente é incrível, foi o que nos disseram. Clara tinha escolhido um vestido azul que realçava seus olhos. Ela estava linda, como sempre, e segurava minha mão com aquela alegria que só ela tinha. Era impossível não se contagiar. Quando a gente chegou, a boate já estava lotada.
As luzes piscavam num ritmo frenético, a música fazia o chão vibrar e as pessoas dançavam como se não houvesse amanhã. Mas, para ser sincero, aquilo já me incomodava um pouco. O espaço parecia menor do que eu esperava e o calor era sufocante. Eu comentei com Clara: "Tá quente pra caramba aqui, né?" Ela riu e me respondeu: "Para de reclamar, vamos dançar e aproveitar." E foi o que fizemos. A gente se perdeu na música, rindo e trocando olhares. Por um momento, parecia que nada podia dar errado. Mas sabe quando algo fica ali, no fundo da sua cabeça, te incomodando? Era o tamanho do lugar, a falta de janelas e as saídas. Mal dava para perceber onde elas estavam. Eu ignorei. Afinal, era só uma festa, certo? Tudo mudou num piscar de olhos. Eu lembro exatamente do momento em que a música parou. Primeiro foi o som de algo estalando. Depois, gritos. Olhei em direção ao palco e vi uma faísca se transformar numa pequena chama, que logo cresceu, engolindo o teto. A fumaça começou a se espalhar rápido demais. Era preta, densa e tinha um cheiro tão forte que queimava o nariz e a garganta. As pessoas demoraram a perceber o que estava acontecendo. Alguns ainda riam, achando que fazia parte do show. Mas aí, os gritos ficaram mais altos. O pânico começou. Clara apertou minha mão com força e gritou: "A gente tem que sair daqui!" Eu puxei ela pela mão, tentando abrir caminho no meio da multidão. Só que estava todo mundo empurrando, gritando, correndo para qualquer lado. A fumaça deixava tudo confuso e o calor... Deus, o calor era insuportável. Sentia como se minha pele estivesse sendo queimada. Segurava a mão de Clara com toda a força que eu tinha, mas era difícil. A gente tropeçava nas pessoas, nos móveis. Alguém caiu bem na nossa frente e gritou de dor. A visão já estava ficando borrada por causa da fumaça e meu peito doía cada vez mais. "Fica comigo, Clara! Não solta!" Eu gritei, mas minha voz parecia sumir no meio do caos. Foi quando aconteceu. Um empurrão mais forte nos separou. A mão dela escapou da minha. Eu me virei desesperado, chamando por ela, mas tudo que eu via era fumaça e sombras. Eu não consigo descrever o desespero que senti naquele momento. Um segundo antes, Clara estava comigo. No segundo seguinte, ela havia desaparecido no meio daquela multidão enlouquecida. Minha cabeça girava, meu coração parecia explodir. Eu gritei o nome dela com toda a força que tinha, mas ninguém respondia. O som dos gritos e do fogo engoliu minha voz. Pensei em voltar para procurá-la, mas a fumaça era tão densa que eu mal conseguia enxergar o que estava na minha frente. Meu peito queimava, minha garganta parecia estar cheia de cacos de vidro e meus olhos lacrimejavam tanto que era difícil mantê-los abertos. Fui empurrado, tropecei, quase caí, mas continuei tentando. Um pedaço do teto caiu a poucos metros de mim, levantando faíscas e fazendo mais pessoas correrem em direção à saída. Por um instante, um segurança me puxou, gritando algo que não conseguia entender. Ele apontava para frente, para a saída. Eu sabia que tinha que sair. Meu corpo implorava por ar puro, mas minha mente estava em Clara. Eu não podia deixá-la lá. Virei para trás, mas o segurança me segurou pelo braço com força. Ele gritou, agora mais perto: "Não dá mais. Você vai morrer se voltar." Tentei me soltar, mas as chamas estavam tão perto que o calor me fez recuar. O fogo parecia vivo, devorando tudo em segundos. Eu sabia que ele estava certo, mas como eu podia ir embora sem ela? Foram os piores segundos da minha vida. Quando finalmente atravessei a porta e senti o ar gelado da rua, caí de joelhos. Tossia, tentava respirar, mas tudo que vinha era a culpa. Eu escapei, mas Clara ainda estava lá dentro. A cena do lado de fora era um caos. Ambulâncias, bombeiros, pessoas gritando, chorando, abraçadas umas às outras. O som das sirenes, misturado ao choro e ao cheiro de fumaça, era algo que eu nunca vou esquecer. Eu ainda não conseguia respirar direito, mas tudo o que pensava era em Clara. Fiquei lá, parado, olhando para a entrada da boate, esperando que ela aparecesse.
A cada pessoa que saía, eu olhava desesperado, esperando ver aquele vestido azul, esperando ouvir minha Clara chamar por mim, mas ela não veio. Passei a noite inteira ali, com outros sobreviventes e famílias que procuravam por seus filhos, irmãos, amigos. Os bombeiros tiravam corpos um por um, e o silêncio que se fazia toda vez que isso acontecia era pior do que qualquer grito. Nos dias seguintes, vivi um pesadelo ainda maior. Fui de hospital em hospital, checando listas de sobreviventes, perguntando por Clara a quem pudesse me dar uma resposta. Mas a resposta que eu temia veio quando chamaram meu nome no ginásio, onde os corpos estavam sendo identificados. Entrei naquele lugar com as pernas tremendo, o cheiro era pesado e as imagens eram de cortar o coração. Quando vi o corpo dela, não precisei de confirmação. Era Clara. Meu mundo desabou ali. Voltei para casa carregando uma culpa que parecia um peso impossível de suportar. Eu devia ter feito mais, devia ter segurado a mão dela com mais força. Esses pensamentos me perseguiam e cada vez que fechava os olhos, eu revivia tudo de novo. Depois daquele dia, nada mais foi igual. Clara se foi, mas o incêndio continuou queimando dentro de mim. Eu não conseguia respirar sem sentir o cheiro de fumaça. Não conseguia dormir sem ouvir os gritos ou ver as chamas me cercando de novo. Toda vez que fechava os olhos, era como se eu ainda estivesse lá, preso naquele inferno. Os dias se arrastavam. Eu evitava sair de casa, evitava qualquer lugar que me lembrasse dela, mas ao mesmo tempo, tudo me lembrava Clara. O silêncio do quarto, os convites de casamento que a gente tinha deixado prontos, a música que tocava quando a gente dançava. Eu me sentia vazio, uma casca de quem eu era antes. Minha família insistiu para que eu buscasse ajuda, mas no início eu achava que isso era perda de tempo. Como alguém poderia entender o que eu senti naquela noite? Mas depois de um tempo percebi que sozinho eu não ia conseguir. Foi então que procurei um grupo de apoio. Lá, encontrei outros sobreviventes e familiares que também estavam tentando juntar os pedaços. Compartilhar a minha história pela primeira vez foi difícil. As palavras saíam com dificuldade, entre lágrimas e soluços. Mas naquele momento, percebi que eu não estava sozinho. Cada sessão ajudava um pouco, mas ainda havia um vazio impossível de preencher. Comecei a me envolver em campanhas de conscientização. Participei de eventos para falar sobre segurança em lugares públicos e para exigir justiça pelas vidas que foram tiradas naquela noite. Era o mínimo que eu podia fazer por Clara. O tempo não cura nada. Ele só ensina a conviver com a dor. Hoje, anos depois da tragédia, ainda me pego pensando em Clara, em como a nossa vida seria, em como ela estaria hoje. Mas no meio dessa saudade insuportável, encontrei um propósito. Toda vez que visito o memorial da Boate Kiss, sinto como se um pedaço dela estivesse ali comigo. É difícil explicar. Deixo uma flor ao lado do nome dela, fecho os olhos e converso com ela em silêncio. Prometo que vou continuar lutando, que a memória dela e de todos os outros que partiram não será esquecida. Hoje faço palestras em escolas, universidades e eventos públicos, contando minha história. Não é fácil reviver tudo aquilo, mas eu sei que é necessário. Quero que as pessoas entendam que vidas podem ser salvas se medidas básicas de segurança forem tomadas. Quero que ninguém mais tenha que passar pelo que eu passei, pelo que as famílias passaram. Ao olhar para trás, vejo que aquele incêndio destruiu muito mais do que um prédio. Ele destruiu sonhos, futuros, famílias inteiras. Mas no meio das cinzas, encontrei força para seguir em frente. E, acima de tudo, encontrei um motivo para honrar Clara e todos que estavam lá naquela noite. Enquanto termino de escrever isso, olho para o céu e penso nela. Sei que de algum jeito ela está comigo. E prometo mais uma vez que a memória dela nunca será esquecida.
Meu nome é Marina. Hoje escrevo com um nó na garganta, como se cada palavra carregasse o peso de uma tragédia que nunca vai sair de mim. Eu sou uma sobrevivente do incêndio que destruiu a boate naquela noite maldita. Não gosto de falar sobre isso, mas sinto que é minha obrigação compartilhar o que vivi. Não por mim, mas por eles, pelos meus irmãos, pelos que não tiveram a chance de contar suas histórias. Eu lamento profundamente todas as vidas que se perderam e mesmo que eu tenha saído de lá com vida, nunca me senti tão vazia. Era para ser uma noite comum, sabe? Uma noite de festa, música e risadas. Meus irmãos, Caio, de 19 anos, e Vinícius, de 17, estavam animados. Vinícius tinha acabado de terminar o ensino médio e queria comemorar. Ele era o mais novo, meu protegido. Caio, o do meio, sempre foi mais responsável, mas adorava festas e disse que merecia uma pausa depois de semanas de estudo pesado na faculdade. Eles insistiram para eu ir junto, dizendo que eu precisava me soltar um pouco. Quem diria que aquela seria a última vez que estaríamos juntos assim? A boate estava lotada, um daqueles lugares onde o som é tão alto que você sente as batidas no peito. A gente chegou cedo, conseguimos um canto mais perto do palco. Me lembro da música, da energia, das luzes que piscavam. Meus irmãos estavam rindo e tirando selfies. Tudo parecia tão normal. Não tinha como imaginar que, em poucos minutos, o que era diversão se transformaria no pior pesadelo da minha vida. Estava tudo indo bem, até que um cheiro estranho começou a incomodar. No início, ninguém deu muita bola. Eu achei que era algum problema com o ar-condicionado ou com o som. Mas, de repente, vi uma luz diferente refletindo nas paredes do fundo. Fumaça. Foi aí que o caos começou. Um grito, depois outro. E em segundos, a multidão que antes dançava agora corria, empurrava, pisoteava. O calor começou a aumentar e as luzes da boate ficaram sufocadas pela fumaça preta que se espalhava como uma fera faminta. Segurei a mão de Caio com força e gritei para Vinícius agarrar minha camisa. "Fiquem comigo!" eu gritava, mas minha voz era engolida pelo som de gritos e móveis caindo. O empurra-empurra foi ficando mais violento. Eu sentia o corpo das pessoas batendo contra mim, cada vez mais forte. Vi Caio tentando abrir caminho, puxando minha mão, enquanto eu fazia de tudo para não soltar. Vinícius estava logo atrás, segurando meu braço com força. Mas, num piscar de olhos, uma onda de gente nos empurrou e eu senti a mão dele escorregar. Olhei para trás, mas não consegui vê-lo. "Vinícius!" eu gritava desesperada, mas a fumaça já estava tão densa que eu mal enxergava o rosto das pessoas à minha frente. Caio ainda estava comigo e continuei seguindo ele enquanto tentávamos encontrar a saída. A fumaça queimava meus pulmões, meus olhos lacrimejavam e parecia que o ar simplesmente tinha desaparecido. "Ele vai nos alcançar", eu disse, tentando me convencer. Mas no fundo, um medo terrível começava a tomar conta de mim. Eu queria acreditar que Vinícius estava atrás de mim, que ele só tinha se perdido por alguns segundos. Mas a fumaça estava tão densa que parecia engolir tudo. Eu não enxergava quase nada e a cada passo sentia meu peito queimar, como se o ar tivesse virado fogo. As pessoas continuavam me empurrando e, por mais que eu tentasse gritar o nome dele, minha voz era abafada pelo som dos gritos e da música que ainda tocava como um pesadelo de fundo. Caio apertava minha mão com tanta força que parecia que tinha medo de me perder também. "Marina, continua andando, ele vai sair, ele gritava, mas o desespero estava estampado nos olhos dele. A gente finalmente viu uma luz mais forte no canto e eu tive certeza que era a saída. O problema é que tinha tanta gente tentando chegar lá que parecia impossível passar. Todo mundo corria como se fosse o fim do mundo, se empurrando, se pisoteando. Eu nunca vou esquecer do som de gente caindo e gritando, pedindo ajuda, enquanto ninguém parava para ajudar.
Quando chegamos mais perto da porta, senti um empurrão tão forte que me jogou para o lado. Soltei a mão de Caio. Foi como se tudo tivesse acontecido em câmera lenta. Olhei para ele, desesperada, e vi que ele também estava sendo levado pela multidão para o lado oposto. Caio! Eu gritei, mas ele já estava longe demais. Tentei me mexer, mas parecia que eu estava presa em um mar de corpos. Pessoas estavam caídas no chão, umas em cima das outras, e a fumaça continuava sufocando tudo. Foi nesse momento que alguém me puxou com força. Era um homem, provavelmente um dos seguranças. Ele me arrastou pelo braço e antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, senti o ar fresco bater no meu rosto. Eu tinha sido empurrada para fora da boate. O choque foi tão grande que por um momento fiquei paralisada, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Olhei para trás, mas tudo o que vi foi uma parede de fumaça e pessoas tentando sair. Caio e Vinícius ainda estavam lá dentro. Meu instinto foi voltar. Eu corri em direção à entrada, gritando o nome deles, mas fui segurada por outro segurança. Ele estava coberto de fuligem, com os olhos arregalados de medo. "Não dá para entrar, vai morrer lá dentro", ele gritou. Mas como eu podia ficar ali, do lado de fora, enquanto meus irmãos estavam presos lá dentro? Tentei me soltar, gritei, bati nos braços dele, mas ele não me soltou. "Eles ainda estão lá", eu gritava, mas ele só balançava a cabeça e dizia que não tinha mais o que fazer. Do lado de fora, o caos era tão grande quanto lá dentro. Ambulâncias começavam a chegar, mas parecia que nada era rápido o suficiente. Pessoas choravam, gritavam, se ajoelhavam no chão. Algumas estavam queimadas, com as roupas rasgadas e o rosto coberto de fuligem. Outras só ficavam em silêncio, olhando para a entrada da boate, como se estivessem esperando alguém sair. Eu estava lá, parada no meio de tudo, completamente impotente. Por um momento, me agarrei à esperança de que eles conseguiriam sair. Talvez Caio estivesse carregando Vinícius, ou talvez eles tivessem achado uma outra saída. Mas cada segundo que passava era como uma facada no peito. O tempo parecia ter parado, e a única coisa que eu podia fazer era ficar olhando para a entrada, esperando. Eu não conseguia pensar em mais nada. Só queria ver meus irmãos saindo dali. Minutos se passaram, mas pareceram horas. Eu estava ali, parada, olhando para a entrada como se minha vida dependesse disso. E, de certa forma, dependia. Tudo o que eu era estava lá dentro, preso naquela fumaça que engolia tudo. Eu não conseguia aceitar. Não conseguia me permitir pensar que Caio e Vinícius não iam sair. Eles tinham que sair. Não importava como, não importava em que estado, mas eles tinham que sair. Era o que eu repetia para mim mesma, como se isso pudesse mudar o que estava acontecendo. Mas então, algo mudou. O ritmo das ambulâncias aumentou e os bombeiros começaram a trazer corpos para fora. Eu vi gente sendo carregada em macas, algumas conscientes, tossindo e chorando. Outras imóveis. E foi aí que a realidade começou a me esmagar de vez. Eu sabia que, a cada minuto, as chances diminuíam, mas ainda assim, eu não conseguia sair dali. Eu precisava vê-los. Os bombeiros começaram a gritar para as pessoas se afastarem, mas ninguém ouvia. Todos estavam procurando alguém. Eu ouvi nomes sendo gritados ao meu redor. Vi pessoas se jogando no chão quando reconheciam quem estava sendo trazido para fora. Era um cenário de puro desespero. E no meio disso, eu me senti completamente sozinha. Eu não sei quanto tempo fiquei ali, até um dos bombeiros se aproximar de mim. Ele tinha o rosto coberto de fuligem, os olhos vermelhos de cansaço. Perguntou se eu estava procurando alguém. Meu coração parecia que ia explodir. Meus irmãos, Caio e Vinícius, eles estão lá dentro. Um tem 19, o outro 17. Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Ele me olhou com uma expressão que eu nunca vou esquecer.
Era como se ele já soubesse o que eu ainda não queria acreditar. Pouco tempo depois, um dos bombeiros voltou com uma notícia que destruiu o resto de esperança que eu tinha. Encontraram 2 corpos com as descrições dos meus irmãos. Não estavam mais vivos. Eu me lembro de cair no chão, como se minhas pernas tivessem desistido de me sustentar. Tudo ao meu redor ficou em silêncio. Eu via os lábios das pessoas se movendo, os sons de sirenes, mas era como se tudo tivesse se distanciado. Era como se o mundo tivesse parado. Nos dias que se seguiram, eu mal conseguia sair da cama. O luto era como uma onda que me puxava para o fundo, sem me deixar respirar. Eu não conseguia comer, não conseguia dormir. Cada vez que fechava os olhos, via os rostos deles, sentia as mãos deles se soltando das minhas, ouvia seus gritos. A culpa me consumia. Por que eu consegui sair e eles não? Eu deveria ter feito mais, deveria ter lutado mais. O pior momento foi quando tive que reconhecer os corpos. Ver meus irmãos naquele estado foi como morrer junto com eles. Caio, que sempre foi tão protetor, agora estava ali, imóvel. Vinícius, que ainda tinha tanto para viver, não teria mais nenhuma chance. Eu queria gritar, mas não tinha mais forças. Só conseguia chorar. Com o passar do tempo, a dor não diminuiu, mas eu aprendi a carregar ela. Fui encontrando forças nos pequenos momentos, nas memórias dos sorrisos deles, nas histórias que contávamos um ao outro, na certeza de que, mesmo que a vida tenha sido cruel, eles viveram sabendo que eram amados. Eu encontrei outros sobreviventes, pessoas que entendiam o que eu estava passando. A gente se apoiava, compartilhava nossas dores e nossas lembranças, tentando encontrar algum sentido no que aconteceu. Hoje, quando penso naquela noite, sinto que parte de mim ficou presa lá. Nunca mais vou ser a mesma, mas eu sei que preciso continuar, porque é isso que eles gostariam que eu fizesse. Eles não gostariam de me ver desistir. Eu carrego o amor deles comigo, e isso é o que me mantém em pé. Se você está ouvindo isso, eu só peço uma coisa: valorize cada momento com quem você ama. Abrace mais, diga que ama, esteja presente, porque às vezes a vida nos tira as pessoas sem aviso. E tudo o que sobra são as memórias. Só espero que, ao contar essa história, eu possa honrar meus irmãos e todos os outros que não tiveram a chance de voltar para casa naquela noite. Quando penso naquela noite, parece que foi ontem. Era aniversário do Matheus e ele não ia deixar passar em branco. Cara, vai ser épico. Todo mundo vai estar lá. Você não vai perder, né? Ele disse, rindo e me dando aquele tapa amigável nas costas. Eu hesitei por um segundo. A semana tinha sido cheia e eu só queria descansar. Mas como sempre, Matheus sabia como me convencer. Imagina daqui a 10 anos a gente lembrando dessa festa. Você não vai querer ficar de fora. Ele tinha razão. Nossa turma da faculdade era praticamente uma família. Uns 15 amigos inseparáveis, sempre juntos nas aulas, festas, viagens. Cada um tinha seu jeito único, mas juntos éramos imbatíveis. Não dava para dizer não. Assim, naquele sábado à noite, a gente se arrumou na casa do Rafa, com música alta, risadas e a típica bagunça de amigos. O Matheus estava radiante, animado como nunca. Era impossível não ser contagiado pela energia dele. O destino da noite era uma boate famosa na cidade. Tá lotada, mas isso só deixa melhor, disse a Bia, mexendo no celular enquanto a gente esperava o Uber. A verdade é que ninguém ali fazia ideia de que aquela noite ia mudar tudo. E se eu soubesse, talvez tivesse insistido para a gente fazer outra coisa, qualquer coisa. Mas a gente foi. A boate era tudo o que prometeram. Luzes piscando, música alta e um mar de gente dançando. Assim que entramos, o calor e o cheiro de bebida nos envolveram. Matheus puxou a gente direto para a pista. E mesmo com um empurra-empurra, ninguém se importava. Era o aniversário dele e estávamos lá para celebrar.
Pegamos uma mesa perto do bar e o som do DJ fazia o chão vibrar. Bia brincava que ninguém tinha coragem de enfrentar ela na pista de dança, enquanto Rafa ria alto e prometia mostrar uns passos secretos depois de uns drinks. Tudo parecia perfeito. Mas mesmo com toda a diversão, uma coisa me incomodava. A boate estava cheia demais. O ar era quente e pesado, e às vezes parecia que faltava oxigênio. Comentei com o Matheus, mas ele sorriu. Relaxa, cara. Tá assim porque tá bom. Deixa o som te levar. Eu quis acreditar. Me forcei a esquecer aquele incômodo, focar no momento. Afinal, era uma noite para lembrar. No fundo, algo dentro de mim me dizia que tinha algo errado. Mas quem ouve esses pensamentos quando tudo parece tão normal? Tudo mudou em um instante. Era quase meia-noite quando o DJ anunciou uma performance especial. As luzes da boate escureceram e faíscas começaram a sair de um equipamento no palco. A galera foi à loucura, achando que era parte do show. E eu lembro de sentir uma pontada de desconforto. Alguma coisa naquelas faíscas parecia fora do controle. Não demorou muito para todo mundo perceber que não era uma performance. As faíscas atingiram o teto e em segundos as chamas começaram a se espalhar. Lembro da Bia gritando, "Tá pegando fogo!" E foi como se aquilo fosse o gatilho. De repente, a música parou e a boate virou um caos. A fumaça preta tomou conta do lugar tão rápido que parecia impossível respirar. As pessoas começaram a gritar e correr em todas as direções, empurrando, tropeçando, tentando encontrar uma saída. O calor era insuportável. Eu tentei segurar a mão do Matheus, mas fomos separados pela multidão. Eu não conseguia ver nada. Só ouvia gritos, tosse, o som de coisas caindo. Meu peito ardia cada vez que eu tentava respirar e minhas pernas pareciam que iam ceder. Tudo que eu sabia era que precisava sair dali. Mas, ao mesmo tempo, cada passo parecia que me afastava mais dos meus amigos. Naquela confusão, eu me vi preso no meio de um corredor lotado, gente empurrando de todos os lados. O ar estava pesado, como se fosse impossível encher os pulmões. Gritos de desespero ecoavam, e tudo que eu conseguia pensar era: eu preciso sair daqui. No meio do tumulto, eu caí. Não sei se tropecei em alguém ou se minhas pernas simplesmente desistiram. A fumaça era tão densa que parecia noite. Tentei me levantar, mas fui pisoteado. Por um segundo, achei que aquele era o meu fim. Foi quando senti uma mão me puxando. Não sei quem era, mas aquela pessoa me ajudou a levantar e me empurrou na direção de uma saída lateral. Eu não enxergava nada, só seguia o fluxo de pessoas. Quando finalmente senti o ar fresco do lado de fora, caí de joelhos. Meu peito ardia, minha cabeça girava, mas eu estava vivo. Olhei para trás e vi o horror que deixei lá dentro. Fumaça saía pelas janelas e os gritos não paravam. Foi aí que a realidade me atingiu como um soco. Nenhum dos meus amigos estava comigo. Eu era o único. Os dias seguintes foram um borrão de funerais e notícias na TV. Cada nome que aparecia na lista de vítimas era como uma faca no peito. Matheus, Bia, Rafa, todos eles. Ninguém do meu grupo sobreviveu. Ninguém, exceto eu. Eu queria me esconder, desaparecer. Não conseguia encarar os pais dos meus amigos. O olhar deles parecia me perguntar: por que não foi você também? Por que só os nossos filhos? Eu também me fazia essas perguntas. Cada segundo daquele incêndio passava pela minha cabeça como um filme que nunca parava de rodar. Se eu tivesse segurado a mão do Matheus, será que ele estaria aqui? Se eu tivesse gritado mais alto, será que a Bia teria me ouvido? A culpa me consumia. As noites eram as piores. Quando fechava os olhos, os gritos voltavam. As sombras das chamas dançavam na minha mente e eu acordava suando, ofegante. Não era só o fogo que me queimava, era o vazio, o silêncio, o peso de ser o único que conseguiu escapar. Minha família insistiu que eu procurasse ajuda. No começo,
Relutei. Como alguém poderia me ajudar a carregar um peso que era só meu? Mas na primeira sessão de terapia, tudo desabou. Contei sobre o incêndio, sobre os gritos, sobre a culpa, e a terapeuta me disse algo que nunca vou esquecer. Você sobreviveu, e isso é doloroso, mas viver pode ser sua forma de honrá-los. As palavras dela ficaram comigo. Eu comecei a entender que a culpa era natural, mas que ela não podia me definir. A dor não ia embora, mas eu precisava aprender a viver com ela. Passei a me dedicar a homenagear meus amigos, participando de campanhas por segurança em boates e lugares públicos. Se minha história pudesse salvar vidas, talvez tivesse algum sentido. Voltar à faculdade foi um desafio. Tudo me lembrava deles. Mas aos poucos encontrei força nas pequenas coisas. Cada aula assistida, cada sorriso arrancado por uma lembrança boa deles. Era como dar um passo em direção à luz. Hoje, carrego cada um deles comigo. Mateus, com seu riso alto e suas ideias malucas. Bia, sempre tirando sarro de mim, mas com o coração enorme. Rafa, o cara que fazia qualquer silêncio virar festa. Eles ainda estão aqui, nas memórias, nas lições, nos momentos que compartilhamos. A tragédia me mudou, me ensinou a valorizar cada segundo, cada pessoa. Não deixo mais nada para depois. Se quero dizer que amo alguém, digo. Se quero fazer algo, faço. Porque sei, mais do que ninguém, que a vida pode mudar num piscar de olhos. Às vezes, os pesadelos ainda vêm. Ainda ouço os gritos, ainda sinto o calor das chamas. Mas agora, quando penso neles, tento lembrar das risadas, das piadas, da amizade. E, acima de tudo, tento viver por eles. Viver como eles viveriam, com alegria, intensidade, amor. Essa é a minha história. E enquanto eu puder contá-la, eles nunca serão esquecidos. Olha, só de lembrar daquela noite, eu fico com o coração apertado e os olhos cheios de lágrimas. Ao mesmo tempo, não consigo deixar de me sentir grata. Grata por estar aqui, contando essa história, mesmo com todas as marcas que ela deixou em mim. Se eu não tivesse decidido sair daquele lugar, eu não estaria viva. É estranho falar isso, sabe? É como se eu tivesse recebido um livramento que eu nunca pedi, mas que mudou tudo na minha vida. Era para ser uma noite normal. Só mais uma festa com os amigos. Todo mundo estava falando sobre aquele evento fazia semanas. Era aniversário de uma amiga próxima, e a boate era o ponto de encontro da cidade. Não tinha como não ir. A gente chegou cedo, eu lembro bem. A música já estava alta, as luzes piscando e o calor, nossa, aquele calor sufocante misturado com o cheiro de bebida e perfume barato. Era o tipo de lugar que dava para se perder nos risos e na música. Eu estava animada, de verdade. Era bom encontrar todo mundo ali, dançar, esquecer um pouco da vida. Mas ao mesmo tempo tinha alguma coisa que não estava certa. Eu não sei explicar. Era como uma sensação de peso, um incômodo, algo que não me deixava relaxar completamente. Eu tentei ignorar, afinal era só minha cabeça, né? Talvez cansaço. Só que essa sensação não passava. Na verdade, parecia que aumentava a cada minuto que eu ficava ali. Depois de algumas horas, eu comecei a ficar inquieta. A música parecia mais alta do que o normal. O calor me deixava tonta e eu simplesmente não conseguia mais curtir. Eu virei para minha melhor amiga e disse: "Olha, eu acho que vou embora." Ela riu na hora. "Ah, para com isso. Fica mais um pouco. A festa está só começando." Mas eu não conseguia explicar. Eu só queria sair dali. Fiquei mais uns minutos, tentando me convencer de que era besteira. Mas aquele incômodo continuava. Então, sem pensar muito, peguei minha bolsa, me despedi dela e de mais alguns amigos e saí. A despedida foi rápida, porque eles estavam ocupados demais curtindo. Nem perceberam que eu realmente ia embora.
Quando eu saí da boate, foi como se um peso tivesse saído das minhas costas. O ar fresco da rua me fez respirar fundo e me sentir melhor. Enquanto caminhava para casa, o som da música ia ficando cada vez mais distante e eu comecei a me sentir mais tranquila. Mas ao mesmo tempo, algo me incomodava. Não sei, era como se eu tivesse deixado algo importante para trás. Cheguei em casa e fui direto para o quarto. Tirei os sapatos, deitei na cama e abri o celular. Foi quando eu vi. Começaram a aparecer notificações no meu feed. Incêndio na boate. Eu congelei. Não podia ser. Não podia ser aquela boate. Mas as mensagens e vídeos estavam ali. O pânico começou a tomar conta de mim enquanto eu lia os relatos e via as imagens. Era a boate onde eu estava minutos atrás. As chamas consumiam tudo. E o som que antes era música, agora era de sirenes e gritos. Peguei o celular tremendo e comecei a ligar para todo mundo que estava lá. Ninguém atendia. Mandei mensagens, áudios, qualquer coisa. Alguns amigos começaram a responder, mas a maioria, silêncio. O coração batia tão forte que parecia que ia sair do peito. Foi aí que eu entendi. Algo muito pior tinha acontecido. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Meu corpo tremia inteiro enquanto eu apertava o celular na mão, tentando ligar para alguém que atendesse. O silêncio das chamadas caindo na caixa postal era como um soco no estômago. Aquela sensação de alívio por ter saído mais cedo tinha sumido, e tudo que restava era desespero. As mensagens nas redes sociais só pioravam tudo. Fotos, vídeos, relatos. Gente pedindo ajuda, dizendo que não conseguia sair, que o fogo estava espalhando rápido demais. Eu lia e relia as mensagens, mas parecia que minha cabeça estava paralisada. Lágrimas escorriam pelo meu rosto sem eu nem perceber. Eu estava lá, eu pensava. Podia ser eu. Foi quando eu tomei uma decisão que, olhando agora, talvez não tenha sido a mais sensata. Peguei a chave de casa e saí correndo. Não dava para ficar ali parada enquanto meus amigos podiam estar... Não, eu nem queria pensar nisso. Eu só precisava saber. Precisava estar lá. Quando cheguei perto da boate, o cenário parecia coisa de filme. Não, na verdade era pior que isso. As sirenes das ambulâncias e caminhões dos bombeiros ecoavam pela rua, as luzes vermelhas piscavam sem parar e o cheiro... Meu Deus, o cheiro! Era uma mistura de fumaça, plástico queimado e algo que eu não consigo descrever. Algo que me dava ânsia de vômito só de respirar. A multidão estava aglomerada do lado de fora. Gente gritando, chorando, procurando por alguém. Eu comecei a andar por entre as pessoas, tentando encontrar rostos conhecidos. Vi algumas pessoas que eu sabia que estavam na festa. Suas roupas estavam cobertas de fuligem, algumas rasgadas, e seus olhos, nunca vou esquecer os olhos delas. Era um olhar vazio, perdido, como se estivessem presos naquele momento de horror. Fui até a entrada da boate, mas os bombeiros não deixavam ninguém se aproximar. As chamas ainda estavam sendo controladas e a fumaça negra subia como uma nuvem gigantesca. Foi ali, parada no meio da confusão, que eu entendi a gravidade daquilo tudo. Algumas pessoas que tinham conseguido sair contavam o que tinha acontecido lá dentro. Disseram que, no começo, ninguém percebeu que era um incêndio de verdade. A fumaça começou a se espalhar rápido demais e, quando tentaram sair, a saída já estava tomada por gente desesperada. Era como um pesadelo. Uma garota repetia sem parar, tremendo inteira enquanto era amparada por amigos. Minhas pernas pareciam não aguentar o peso do meu corpo. Sentei na calçada e fiquei ali, olhando para aquele caos, tentando processar tudo. Foi quando ouvi o nome de um dos meus amigos na boca de alguém. Ele estava lá dentro, acho que não conseguiu sair. Meu coração despedaçou. Não podia ser. De alguma forma eu consegui levantar e ir até um dos bombeiros perguntando por ele. Mas eles não tinham respostas. Era tudo confuso. Ninguém sabia quem tinha conseguido sair e quem ainda estava lá dentro. Eu me sentia inútil, impotente, como se o mundo estivesse desmoronando ao meu redor.
Voltei para casa naquela noite com uma sensação de vazio que eu nunca tinha sentido antes. Não consegui dormir. Cada vez que eu fechava os olhos, via as imagens da fumaça, dos rostos desesperados, ouvia os gritos. Peguei o celular de novo e comecei a receber mensagens de outros amigos. Alguns tinham conseguido escapar, outros não. Os dias que se seguiram foram um borrão de tristeza, culpa e desespero. A cidade inteira parecia um funeral a céu aberto. Rostos abatidos, lojas fechadas, ruas silenciosas. Até o vento parecia mais frio. Cada esquina tinha um cartaz, uma vela acesa, uma foto de alguém que não tinha voltado. E eu estava aqui, viva. Mas a que custo? Essa pergunta me corroía por dentro. O velório coletivo foi uma das coisas mais difíceis que já presenciei. As famílias abraçadas aos caixões, alguns lacrados, porque nem dava para reconhecer os corpos. Eu olhava para as fotos nos porta-retratos e reconhecia aqueles rostos. Eram amigos, conhecidos, pessoas que minutos antes estavam dançando ao meu lado. A música tinha parado e no lugar dela só sobraram gritos. Lembro de cada passo naquele velório como se eu estivesse caminhando em um pesadelo. Uma mãe caiu de joelhos ao lado do caixão do filho. O grito dela foi tão profundo, tão cheio de dor, que me arrepiou inteira. Eu só conseguia pensar, e se fosse a minha mãe? E se fosse eu ali, naquele caixão? Minha respiração começou a falhar, o nó na garganta ficou insuportável e eu tive que sair dali. Eu me odiava por não conseguir ficar até o fim. Me odiava por estar viva, enquanto tantos não tiveram essa chance. Foi nessa época que a culpa começou a me esmagar de verdade. Por que eu? Por que eu decidi sair? E se eu tivesse ficado, eu teria ajudado alguém? Ou estaria morta também? Essas perguntas eram como um eco constante na minha cabeça. Não importava o que os outros diziam. Você não tem culpa, foi sorte, foi um livramento. Nada disso me aliviava, porque eu sabia que a sorte que me salvou tinha deixado dezenas para trás. Passei noites em claro, revivendo cada detalhe daquela noite. Cada sorriso, cada rosto, cada risada. Eu sonhava com a fumaça, com as sirenes, com o cheiro de queimado. Acordava suando, com o coração acelerado, sentindo que estava presa de novo naquele caos. Foi quando eu percebi que precisava de ajuda, que não dava para carregar tudo isso sozinha. Procurei terapia. No começo foi difícil. Eu não queria falar sobre aquilo, reabrir as feridas. Mas aos poucos comecei a entender que guardar tudo dentro de mim só ia me destruir mais. A terapeuta me ajudou a ver que eu não podia controlar o que aconteceu naquela noite e que estar viva não era um peso, mas uma chance de honrar aqueles que eu perdi. E foi isso que eu comecei a fazer. Me envolvi em campanhas de conscientização sobre segurança em eventos, participei de movimentos que lutavam por justiça para as vítimas e comecei a contar minha história. Não para chamar atenção, mas para lembrar as pessoas do que aconteceu, para que nunca mais se repita. Falar sobre aquela noite ainda dói, mas também me lembra que eu estou viva e que a memória daqueles que se foram continua viva em mim. Hoje, eu ainda penso neles. Penso nos amigos que eu perdi, nos momentos que nunca mais vamos ter. Mas, ao mesmo tempo, eu penso na força que aquela tragédia me deu. Força para seguir em frente, para valorizar a vida, para lutar por mudanças. Eu sei que nunca vou esquecer o que aconteceu naquela boate, mas também sei que a melhor forma de honrar quem se foi é vivendo. Vivendo por eles, vivendo com eles no meu coração. Essa é a minha história. Não é fácil contá-la, mas é a verdade. E cada palavra que eu digo é por eles, pelas pessoas que nunca tiveram a chance de sair daquela boate. Se você está ouvindo isso agora, eu só peço uma coisa: valorize quem você tem ao seu lado. A vida muda num piscar de olhos e às vezes tudo que sobra são lembranças. Não deixe que elas sejam a única coisa que você tem.